A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, está escrito: Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A realidade do cristão se baseia na Bíblia Sagrada, naquilo que pelo Espírito Santo nos é revelado. Contudo, não existe nenhum ser humano, ainda que seja um cristão fervoroso, cumpridor do mandamento de Cristo Jesus, que tenha por si só a capacidade de entender a mente de Cristo Jesus. Precisamos entender que tudo que nos é revelado é pela graça e a misericórdia do próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus absoluto. Então, quando uma igreja exalta determinada pessoa e a coloca como representante do próprio Senhor Jesus Cristo diante dos homens, se porque essas igrejas existem, porque nós cristãos depositamos toda a nossa fé naqueles homens que as construíram, se confiasse somente em Cristo Jesus, essas igrejas não sobreviveriam, porque as mesmas precisam de dinheiro para se manter. Essa mesma igreja está dizendo para a humanidade que ela não pertence a Cristo Jesus, pois o cristão genuíno tem somente Cristo Jesus como seu pastor, como seu Papa. É de Cristo que vêm as ordenanças para nossas vidas, de como agir, de como nos comportar e até mesmo como devemos falar e proceder diante desse mundo que já pertence ao inimigo das nossas almas. Quando optamos por fazer teologia ao invés de qualquer outro curso, foi pelo leque de oportunidades na qual a teologia nos traz, porque todas as outras ciências têm uma lógica que as levam à exatidão das coisas. Porém, quando se trata da teologia, não podemos jamais afirmar determinados pontos, determinados fatores. Pois sabemos que a mente do Senhor Jesus Cristo é insondável, não tem homens com a capacidade da mente do Senhor Jesus Cristo desvendar, tanto é que muitos que estão perdidos nesse mundo não conseguem entender como um Deus absoluto, Criador dos céus e da terra, doa sua vida, se matando uma cruz, em favor de um ser tão insignificante como nós, sendo que todo o poder está nas suas mãos, para exterminar aqueles religiosos que estavam ali lhe oprimindo e asfixiando até a morte. Entretanto, quando estudamos a palavra de Cristo Jesus, dedicamos as nossas vidas a tentar compreender o nosso Senhor Jesus Cristo, iremos entender que Cristo Jesus no princípio, ainda com Moisés, o Senhor Jesus Cristo havia estabelecido para com a humanidade um sacrifício para a aspiração dos pecados, e isso era feito através de um cordeiro em diversos momentos em diversas passagens da Bíblia, aliás até mesmo antes do manifestar de Cristo Jesus. Isto era feito pelos religiosos, e nos últimos anos antes da manifestação de Cristo Jesus a extorsão estava gigantesca, mas voltando no princípio. O caso mais emblemático que nós temos e mais famoso é o de Abraão, quando ele pegou seu filho Isaque e levou até o Monte Moriá, o monte do Senhor Jesus Cristo, e aí estava preparando o seu filho para sacrificá-lo ao Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo lhe interrompeu dizendo que não precisava mais, e de repente Abraão olhou para o lado e viu um cordeiro. Todos nós estávamos a caminho daquela cruz, tanto que a cruz naquela época era feita sob medida, e ali estavam as nossas medidas e não a do Senhor Jesus Cristo, tanto é que aquela cruz era maior do que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, porque aquela cruz não tinha sido feita para o Senhor Jesus Cristo, aquela cruz tinha sido feita para Barrabás, que representava cada um de nós. Portanto, o Senhor Jesus Cristo foi fiel até a sua morte, a tudo aquilo que na lei o Senhor Jesus Cristo havia estabelecido ao povo de Israel. Por isso que hoje muitas pessoas encontram enorme dificuldade para entender o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13, está escrito: Quem tem dirigido o Espírito do Senhor ou, sendo seu conselheiro, o tem ensinado? Nenhum homem teve ou tem essa capacidade, nenhum homem teve ou tem condições de sondar a mente do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, a nossa mente é esquadriada pelo Senhor Jesus Cristo todos os dias, levando-nos a orarmos pedindo perdão pelos nossos pecados, até mesmo por aqueles que a gente nem sabe que cometemos, mas que está aqui na nossa mente, porque o Senhor Jesus Cristo sonda, o Senhor Jesus Cristo examina nossas mentes, a fim de nos fazer limpos e santificados na tua palavra. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2 está escrito: Que seus corações sejam confortados, e estejam unidos no amor, e para todas as riquezas da plena certeza de entendimento, para o reconhecimento do mistério de Deus, e do Pai, e de Cristo. O apóstolo Paulo nesta carta nos exorta sobre a manifestação do Espírito Santo, nos revela como podemos entender, como podemos compreender a mente de Deus, e para compreender a mentalidade do nosso Criador precisamos primeiro estudar e examinar a sua palavra, o seu Evangelho, para que através do Espírito Santo possamos entender a mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o próprio Cristo. Se queres conhecer a mente do Deus absoluto, Criador dos céus e da terra, precisamos sobretudo conhecer a Cristo Jesus.